E aí, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas, é a aula 4, seguindo aí, na 1, 2, 3 e 4. Nós vamos hoje para o capítulo 12, tá? Livro 4, interpretação textual, página 2. O nosso assunto é coesão e coerência textuais. É um assunto legal, é um assunto bem prático, bem curto. E tem um texto no início que eu achei muito interessante, é um texto bem curtinho, para a gente falar sobre ele, porque tem uma confusão no início e lá no final é que a gente vai entender, vai ter a coerência, para que a gente entenda o porquê dessa confusão inicial, né? Ele diz assim: subi a porta e fechei a escada, tirei minhas orações e recitei meus sapatos, desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Então perceba que no começo não tem sentido, fica um pouquinho incoerente, mas depois, se você olhar direitinho, prestar atenção, vai começar a ter sentido, a ter coerência, porque a pessoa estava apaixonada, não é? Então dar o beijo de boa noite deixou a pessoa desnorteada, na verdade. Ela ficou meio sem saber, eita, e agora o que é que eu faço? Ou seja, teve uma confusão de sentimentos, uma confusão em coisas simples como apagar a luz, recitar um poema, calçar um sapato, algo simples, não é isso? Então, essa incoerência a princípio, não é isso? Com o segundo verso, ela transformou-se em algo coerente, tá? Então, a coesão e a coerência, uma vai ajudar a outra. O que vai ser a coesão? Serão os elementos, as conjunções, as preposições, as vírgulas colocadas, os três pontinhos, né, as reticências colocadas, para que a gente acompanhe o texto e consiga entender o texto. Nós temos algumas marcas da fala que podem ser considerados marcas de coesão, não é? São marcas da fala que às vezes não tem exatamente uma conjunção, não tem um que, não tem um para que, não tem um afinal, não tem preposições como de, como em, como, né, como conjunção ou preposição, e dá entendimento. São marcas da oralidade muitas vezes. Algumas pessoas estão falando e ela usa muito o aí. Aí eu falei desse jeito, aí aconteceu dessa forma, aí, e fica utilizando esse aí como se fosse um elemento coesivo para que as expressões comecem a ter sentido. Isso, se você entendeu, até porque o objetivo da língua portuguesa é comunicar, não tem problema, claro, se for falado. Na hora da escrita, repetição de qualquer coisa, né? Se for o aí, se for o já, se for o é, se for o que, ele fica um pouquinho estranho, tá? Mas falando sobre coesão e coerência, o que acontece outras vezes? Tem pessoas que não colocam esse aí, dão uns intervalos. Quando eu cheguei na casa da pessoa, e aí ela chegou e falou assim, e fica utilizando isso, é um elemento que ele vai fazer com que você encaixe uma expressão a outra expressão e faz com que haja entendimento. Não é uma conjunção exatamente, não é uma preposição exatamente, mas é um elemento que vai dar coesão, não é? Você está esperando, as pessoas pensando ali, imaginando qual a melhor palavra a ser colocada para evitar um problema na comunicação ou outros problemas, né? A gente sabe que em comunicação mesmo nós temos vários problemas. Então, esses elementos coesivos, eles vão ajudar na coerência ou também pode atrapalhar. Porque se a pessoa fala muito aí, ou viu, às vezes um pouco atrapalha. Eu conheço tem uma colega que ela fala muito viu, começa a falar e fala viu, e aí quando eu cheguei lá, falou assim, viu, e daqui a pouco você começa a querer responder, viu, você diz vi não, vi não, e na verdade não é para responder nada, é uma forma que ela tem de falar. Então nesse caso, a repetição, esse elemento de coesão, ele não vai ajudar na coerência, ele vai atrapalhar, porque você vai perder um pouquinho o seu raciocínio em relação ao entendimento sobre o fato, né, sobre o objetivo, que é mesmo a comunicação, e vai valorizar mais esse elemento de coesão, que no caso chamou tanta atenção que você começou a responder e que não era para responder, tá? Então, a coesão pode ser essas paradas, não é? A coesão normalmente ela vai ser as conjunções, o mas, o entretanto, o é, o nem, o que. Produção de texto, nós precisamos utilizar elementos coesivos, é uma obrigatoriedade, né, de elementos coesivos para dar coerência. Então, a coerência vai ser o sentido. O sentido, as expressões, elas precisam ser
tem que dar uma continuidade, tem que se entrelaçar, digamos assim. E se não tiver os elementos de coesão, a coerência não acontece. Eis o problema. Então uma precisa da outra, uma vez ou outra que não vai precisar. Mas, por exemplo, você pode chegar e dizer assim: ontem, quando eu cheguei em casa, logo fui almoçar, depois tomei um banho e fui dormir. Tá, beleza. Se você tira os elementos coesivos, ontem, logo, né? Aí vai ficar: cheguei em casa, tomei banho, almocei, tomei banho, fui dormir. Fica faltando, você vai entender nesse caso aqui, mas fica faltando alguns elementos para ter sentido. Tá? Então, a coesão são essas pequenas palavras, né? O logo, ontem, quando, que é daí, que é uma gíria, né? Não sei se vocês sabem, então, é uma gíria. Nós utilizamos muito na explicação. E na redação nós não podemos utilizar exatamente a palavra então por conta de ser gíria. Gíria não pode ser utilizada em uma dissertação argumentativa. E você, às vezes, ela vai faltar para que haja um sentido. Fica com gostinho, está faltando alguma coisa nessa expressão. Falta uma palavra, falta uma outra palavra. O que é que está faltando aqui para ficar completo esse entendimento? Tá? Às vezes, não quer dizer que tem que ter obrigatoriamente o elemento de coesão e tudo vai ter sentido. Não, porque às vezes as frases, elas não têm sentido o que foi dito. Tem pessoas que vão falar uma coisa ou porque estão nervosas, ou porque estão atrapalhadas, ou porque não tem segurança do que estão falando, ela começa a falar frases soltas, que até existem elementos coesivos, só que não tem coerência. Pessoas começam a falar de um assunto e ela começa a falar sobre a vida dela e termina falando sobre o jogo de futebol e aí fala sobre uma novela. E aquela novela nem o jogo de futebol tem a ver sobre a vida dela. Então isso às vezes não tem coerência nenhuma. Ela vai ter todos os elementos coesivos que vai fazer com que possivelmente haja entendimento, só que quando você termina de ler o texto, termina de ouvir aquele texto, diz: meu Deus, o que foi que teve? O que foi que ela disse? Ela começou falando uma coisa e vagou, né? Foi sei para onde e acabou se perdendo no meio do caminho. Então a gente tem que prestar atenção que às vezes não é uma coisa certa. O que é que nós temos que se ligar, né? No seguinte: muitas conjunções ela tem sentido, muitas preposições têm sentido. Então, se eu utilizo mas, esse mas é uma ideia contrária. Se eu utilizo um entretanto, o entretanto é a ideia contrária. Se eu utilizo um ou, esse ou é mudança, ou isso ou aquilo. Se eu utilizo um ou uma ainda que, né? O ele vai ser a ideia de soma, um ainda que é uma ideia, é como se fosse eu tenho que fazer isso, mesmo que eu faça aquilo, é uma ideia contrária, uma ideia de concessão, como nós colocamos, que é a mesma coisa. Então a gente precisa saber um entendimento desses elementos de coesão para que não atrapalhe na coerência. Isso é fato. O estudo, a questão linguística, né? O estudo linguístico, o estudo mesmo conhecimento de mundo, ele vai nos ajudar muito. Porque tem pessoas que querem utilizar o mais, digamos, porque é bonitinho. E não porque ele vai fazer com que haja um entendimento ou não. Ele acha interessante o mais e mete o mais ali. É o mais, é no entanto, vou colocar agora no entanto mais. E a ideia é de continuidade e não de adversidade. Então, muito cuidado. Muitas vezes os elementos de coesão, eles são numerais. No caso, né? O 1, o 2, o 3, o 4, não é isso? Para que ele comece a encadear, não é? Então a gente coloca como se fosse enumerar, digamos assim, né? Duas pessoas começaram a fazer o trabalho, então depois do trabalho passou de 2 pessoas para 4 pessoas, 4 pessoas ficou até 6 pessoas e o máximo foram as 6 pessoas. Então você vai utilizando para fazer o encadeamento. Então, vírgula também é utilizado para isso. A reticência é utilizada para isso, os elementos de coesão. Claro que nem sempre há essa clareza em relação aos elementos de coesão, isto é fato, tá? Mas a ideia é que isso aconteça. Nós temos alguns livros que é muito confuso fazer a leitura deles. Os elementos coesivos ou a coerência, ela só aparece lá na frente, principalmente a coerência, que são aqueles livros em que o tempo é psicológico. Quando o tempo é cronológico, normalmente eles são livros mais fáceis. Você começa a falar sobre o dia de hoje e depois o dia de amanhã, manhã, tarde e noite, e vai tendo uma sequência lógica, não é? Normal do cronológico mesmo de tempo, e aí fica mais fácil. Só que tem muitos livros que a sequência, o tempo dele, ele é psicológico, ou seja, de acordo com o que ele pensa.
E aí, para que você ache o sentido, a coerência, você tem que ser bem paciente, dependendo da leitura, dependendo do autor. Porque você vai começar a ler e aí a pessoa começa a falar sobre uma história aqui presente. Daqui a pouco ele vai, lança-se lá 1900 e Guaraná de rolha. Daqui a pouco ele segue a leitura, ele passa lá para 2070, que era dessa forma, depois ele está. E nem sempre nós conseguimos saber qual o tempo que ele está. Então nós nos perdemos um pouquinho no sentido. Graciliano Ramos gosta muito de fazer isso em alguns livros. Tem o livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que ele é um livro que tem um tempo psicológico, é muito complicada a leitura dele. E é um livro muito extenso. Então tem pessoas que nem conseguem ler esse livro, porque ele não entende. Não há coerência aquilo que está sendo colocado. Os elementos coesivos, como ele tem um linguajar muito arcaico, muito antigo, muitas palavras você não consegue contextualizar para que haja um entendimento, para que tenha coerência. Então você se perde um pouquinho. Então você tem que lê-lo com 2, 3 vezes ao mesmo capítulo e voltar, e mais uma vez. E tem muitas pessoas que desistem, porque eles não conseguem entender. Então é um caso mais complicado. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? Ele começa a falar do tempo da morte dele, né? Memórias Póstumas da morte, e ele volta. Então não é um tempo cronológico. Então fica complicado o entendimento, porque ele morreu e começa a falar a vida dele, digamos, de trás para frente, né? Da frente para trás, né? Digamos assim. Ele começa a falar, e ele morreu, e ele foi e tal, começa a voltar. Então, às vezes, ele sai um pouquinho da normalidade, se existir essa palavra nos dias atuais, né? O que seria normal hoje para nós. Então, às vezes, a coerência não é só por conta da coesão, dos elementos de coesão. Se tem um elemento de coesão, vai ter coerência. Às vezes, o elemento de coesão ele é inadequado. Porque, por exemplo, só para a gente ressaltar aqui o uso do mas. O mas é a ideia contrária. Mas para ser contrário, tem que ter essa certeza da ideia contrária. Se eu digo assim, fui ao cinema, mas não assisti, não gostei do filme. Um exemplo. Fui ao cinema, mas não gostei do filme. Perceba que esse mas, ele não está exatamente no lugar correto, na função correta a ele como ideia contrária. Porque se eu fui ao cinema, eu tenho que assistir ao filme. Se eu gostei ou não, é consequência. Então, quando eu digo fui ao cinema, mas não gostei do filme, esse mais está inadequado. Era para ser fui ao cinema e, né? A gente fala o e não gostei do filme. Porque ele tem sentido, é de continuidade, porque você pode assistir e gostar ou assistir e não gostar. Mas quando você fala fui ao cinema, mas tem que ser fui ao cinema, mas não assisti ao filme. Aí tem sentido. Porque se você foi ao cinema, a ideia, a princípio, é que você assista ao filme. Sabemos, claro, que nem todos vão ao cinema para assistir filme, né? Vão ao cinema para conhecer pessoas, para conversar, para se namorar e por aí vai. Agora ninguém vai para lugar nenhum, né? Exatamente. Bom, entenda que a questão do uso, se ele é ideia contrária, então tem que ser certa mesmo a ideia contrária. Se não for ideia contrária, não pode utilizar o mas. Não pode utilizar nenhuma conjunção que tenha o sentido que não seja o sentido proposto, que seria uma ideia de soma, apenas uma continuidade, e não a ideia de adversidade. Então tem que ter muita atenção em relação a esse uso, tá? Então qual a ideia passada hoje para vocês sobre coesão e coerência textual? Nós temos elementos coesivos, que são as conjunções e preposições principalmente, não é? Temos que saber utilizar de forma coerente, saber o sentido das conjunções, tá certo? Temos que saber e aceitar que às vezes os elementos coesivos nem sempre fazem com que a coerência aconteça, né? Pode ser que você, mesmo com o elemento coesivo, você não entenda porque o texto não é conhecido seu, porque a forma que foi colocada não foi uma forma tão clara. E às vezes o texto só acontece, só tem entendimento, como tem aí no iniciozinho do capítulo que eu li para vocês, o texto, no finalzinho.
ele vai resolver no final. Que esses livros que tem um tempo psicológico, normalmente, lá no meio da história, né, tem filmes também que falam sobre isso, no meio da história ele começa a jogar uns acontecimentos, né, uma linguagem verbal e não verbal, que vai fazer com que você entenda algo que você leu lá nas primeiras páginas, e você já está lá para a página 100, 100 alguma coisa, e vai fazer com que você entenda, tenha coerência aquilo que foi falado lá no início. Filmes também acontece isso, você começa lá os primeiros minutos do filme e aí você, quando está lá para os 40 minutos do filme, 45, sabe-se lá qual exatamente, começa a ter acontecimentos que vai fazer com que você entenda aquele início. Ah, por isso que ele fez isso ou fez aquilo, tá? Então, tem várias situações de coesão e coerência. O que é interessante saber que os dois andam juntos, né? Coesão e coerência, eles andam juntos, eles andam ali interligados, tá? Mesmo sabendo que não há uma obrigatoriedade. Precisamos entender o texto. Isto é fato. Precisamos entender o texto, tá? E aí, nesse capítulo 12, com esta aula, a gente já consegue fazer os nossos exercícios. Belezinha? Então, até a próxima. Fiquem bem por aí, que por aqui tá tudo certinho. Beleza? Abraço apertado. Tchau, tchau.